Olá, caros alunos. Nós já falamos em algumas aulas sobre o período de transição entre a Idade Média e a Modernidade. Nós falávamos das características que influenciaram não apenas a emergência da modernidade, como também sobre a influência dessas mudanças em todos os níveis humanos, não só filosóficos, mas também políticos, sociais, econômicos. Então você tem ali todos os ramos do conhecimento, ciência, né? A ciência foi muito valorizada nesse momento, né? Quando a gente fala sobre a modernidade, a gente tende a ressaltar que, ao contrário da Idade Média, que tinha uma característica teocêntrica, Deus no centro, nós temos um outro foco, né, o próprio ser humano, ou seja, um antropocentrismo, né? Então nós não temos mais um teocentrismo, mas um antropocentrismo. Por isso a gente também chama de humanismo, porque nós estamos dando valor ao próprio homem, ao próprio ser humano. Ou seja, nesse período nós vamos ter um predomínio do humano sobre o transcendente. Lógico que com isso a gente não está descartando o transcendente, ou Deus, ou a própria crença, né? Mas na verdade retirando da igreja aquele caráter de legitimidade, né? Aquele legitimador, né? Que a igreja era legitimadora de todos os conhecimentos que eram adquiridos pelo ser humano. Porque, diga-se de passagem, a questão era menos teológica que religiosa. Porque, infelizmente, a religião ela estava sendo utilizada para a manutenção do poder da igreja e dos reis, né? E não para a propagação da fé. Foi por esse motivo que os religiosos, como por exemplo Martinho Lutero, passaram a se opor a ela. Só por isso. Na verdade, tem um outro religioso, um monge católico e filósofo holandês, que também foi destaque nesse período. Ele não é exatamente como Martinho Lutero, porque ele não vai se opor à igreja frontalmente, no sentido de criar uma outra igreja, inclusive não acreditava tanto no protestantismo assim, né? Mas ele vai lecionar exatamente nesse momento, nesse período de transição. Ele é chamado Erasmo de Roterdã. Ele se opunha ao domínio da igreja sobre a educação, sobre a cultura, sobre a ciência. Como nós vimos, né, apesar dos méritos da igreja ter criado as universidades como uma maneira de propagar os conhecimentos, a sua influência ela vigorou em praticamente todos os ramos, sem contestação durante a Idade Média, né? E Erasmo de Roterdã, ele era muito respeitado em toda a Europa. E ele foi autor de uma obra muito difundida, chamada Elogio da Loucura. Olha, para quem gosta de filosofia ou de história, né, ou então de sátiras, né, eu indico muito essa obra. A primeira vez que eu li essa obra, eu não parava de rir com as conexões sarcásticas que Erasmo fazia com a realidade da época dele. O Elogio da Loucura é uma sátira da inversão de valores que ele detectava na sociedade de seu tempo. No texto, a loucura é personificada como uma entidade viva, né, e faz o seu próprio elogio, né? Ela se autoelogia, né, se colocando como a imperatriz da humanidade. Agora imagine essa obra numa época em que os papas incentivavam as guerras, acumulavam fortunas, o clero dava fartas mostras de ostentação, hipocrisia, arrogância e corrupção também, né? A gente sabe as famosas críticas feitas por Martinho Lutero. Ou seja, ao se opor à igreja, num certo sentido, Erasmo ele pregava um retorno aos valores cristãos originais, a começar pela paz. Para Erasmo de Roterdã, a igreja ela tinha uma ferramenta de manipulação através do ensino, né? E acabava usando essa ferramenta no sentido de manter o seu poder. Para ele, o ensino não deveria ser a mera repetição de conceitos e princípios, mas a possibilidade de ter conhecimento crítico da realidade a partir desse mesmo aprendizado. Então não é que você vai descartar o conhecimento, mas você vai usar esse conhecimento para ter um conhecimento crítico da realidade, né? Você não vai simplesmente absorver aquilo como alguém que absorve o conteúdo sem crítica nenhuma. Ou seja, como todo humanista, ele vai defender o conhecimento como via de acesso ao que há de melhor no ser humano, ao potencial humano, né? Por isso nós vamos ter nesse período um retorno à literatura clássica e uma reinterpretação da produção cultural greco-romana. Um período que a gente já falou em outra aula, né, chamado Renascimento, né? Então você vai ter o Erasmo de Roterdã como um marco filosófico, como um influenciador nesse momento aí, mas não no influenciador no sentido de alienação, né? Um influenciador no sentido de fazer com que as pessoas reflitam mais sobre a sua realidade e busquem o conhecimento como fonte de inspiração para críticas, né, sobre a sociedade e que vejam a religião como algo que está ligado ao ser humano, mas que não deve limitar aquilo que há de melhor no ser humano. Gente, eu espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.